Primeira carta da Epístola de Paulo a Timóteo, no seu capítulo 4, Paulo ele apresenta a Timóteo algumas dificuldades que estariam enfrentando. Então, olha o que está escrito aqui. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e à doutrina de demônios. Existe uma palavra, eu diria que pontual a respeito da apostasia. Quando a gente para analisar a questão da apostasia, a gente sempre imagina que é quando a pessoa abandona a fé, quando ela vira as costas para aquilo que ela acredita. E no caso, quando as pessoas viram as costas para a doutrina cristã, para a palavra de Deus. Sim, isso é um tipo de apostasia. Mas a Bíblia faz referência a um tipo de apostasia que acontece dentro da própria igreja. Isso é assustador, muito assustador, porque a pessoa não sai, eu deixei de ser cristã, eu deixei de acreditar em Deus, eu virei as costas, agora eu vou seguir a outra filosofia, ou a outro conceito, mas existe uma apostasia dentro da própria igreja. A gente vai analisar isso, o escritor da carta aos Hebreus, no seu capítulo de número 6, nos seus versículos 4, 5 e 6. Então, analisa como está escrito aqui. A palavra diz assim: porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram um dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do século futuro e recaiam, sejam outra vez renovados para o arrependimento, pois assim quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Essa afirmação do escritor da carta aos Hebreus mostra algo muito chocante, uma palavra muito dura, que é a impossibilidade. E quando a gente para analisar Lucas capítulo 1, verso 37, fala assim, que não existe impossível para Deus. Para Deus, nada é impossível. Mas vejam que a palavra inicia com é impossível. E essa questão da impossibilidade não está tirando de Deus essa possibilidade de modificar, mas o próprio conceito, a própria vontade, o próprio desejo do ser humano que não retrocede naquilo que ele acredita. Então, esse tipo de apostasia é tirar ou distorcer a palavra de Deus. Estamos vendo a modificação da própria palavra, pessoas dizendo que a Bíblia é retrógrada, que ela precisa ser modificada, que ela precisa ser contextualizada, que ela precisa ser reescrita, muitos e muitos textos da palavra sendo combatidos numa tentativa de macular, de manchar a palavra do Senhor, numa tentativa de modificar aquilo que é errado para o que é certo. Então, hoje a gente está vendo uma sociedade disposta a enfrentar a própria palavra, distorcer a própria palavra e continuar achando que está salvo. Então, esse tipo de apostasia leva com que as pessoas elas criem um evangelho light, um evangelho sem cruz, um evangelho sem sacrifício, um evangelho sem transformação. E ele é muito bem aceito na sociedade atual. Eu me sinto salvo, ou eu acho que eu estou salvo e eu não preciso modificar nada na minha vida. Então, esse tipo de apostasia, ele tem crescido porque as pessoas continuam dizendo que estão na igreja quando estão distorcendo, praticando, dando ouvidos. Vejam só o que Paulo falou a Timóteo, a doutrina de demônios, porque você vai distorcer a própria palavra de Deus. Eu quero avisar e mostrar para vocês assim, olha, a porta continua estreita. E se fôssemos para não sermos transformados, eu diria que o sacrifício de Cristo não é vão na cruz do Calvário. Por que ele veio e morreu? Por que ele entregou a sua vida se eu não preciso modificar em nada? Se eu não preciso mudar, se eu não preciso lutar, se eu não preciso controlar os meus próprios impulsos carnais? Fica de olho, porque quando você vê pessoas facilitando o Evangelho ou colocando a verdade como mentira, então você está debaixo de uma apostasia, de uma doutrina não falada por mim, mas falada pelo próprio Paulo, uma doutrina de demônios. Que Deus te abençoe.